Eliseu disse na mão, o quê? Você precisa descer. Nada. Eliseu disse na mão. Você precisa descer. Essa é a estrela. A multidão não enxerga, a multidão não sente, a multidão não vê, mas só quem está perto pode perceber o cheiro da neve que sai de mim. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro dos Reis. E hoje vamos meditar no capítulo 19, versículos 1 até o versículo 6, que nos diz assim: E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu com pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Glória ao nome do Senhor. Chegamos a este capítulo 19 e aqui nós vamos dar continuidade ao que nós falamos e concluímos a reflexão passada. A Assíria, ela se levantou sobre a terra e afrontou diversos países, inclusive a nação de Israel, o reino, que era governado e tinha a sua sede, em Samaria, porque aquela nação foi também, oprimida, foi presa, levada cativa, e agora o rei da Assíria manda então mensageiros a Judá, ao reino de Judá. E este, como nós lemos, foi um reino que esteve mais próximo do Senhor, haja vista ser um reino que havia uma promessa, ou seja, esses reis eram descendentes de Davi e sobre Davi havia uma promessa de governo eterno. Logo, nós vamos perceber que quando chegam a Judá, quem está no governo? Ezequias. Lemos também que Ezequias, na reflexão passada, foi um homem que governou conforme o seu pai Davi, ou seja, governou com a excelência do governo de Davi e agradou ao Senhor. Só que o fato de ele ter agradado a Deus com o seu governo não impediu-o de ser afrontado pelo rei da Síria, de ser ameaçado pelo rei da Síria. Mas nós vamos ver no decorrer desta reflexão de hoje que vale a pena ser fiel ao Senhor, porque ainda que isto não nos livre de passar por aflições, nós vamos perceber isso que nós lemos nesta reflexão de hoje. E o que é que nós lemos na reflexão de hoje? Que quando o rei da Assíria enviou os seus servos para afrontar e para causar medo, espanto, vergonha ao povo de Israel, da nação de Judá, nós vamos perceber que
Ezequias, que havia, né, um coração voltado para o Senhor, quando esta afronta chega, o que ele faz? A Bíblia diz que ele vai para o templo, ele cobre-se de pano de saco, ou seja, ele se humilha. Essa expressão, né, cobrir-se de pano de saco no Antigo Testamento era o mesmo que se humilhar na presença do Senhor. Então ele vai para o templo e se humilha na presença do Senhor. Mas antes dele ir ao templo, ele havia restaurado a situação espiritual de Judá, que estava, né, em um caos. Então, meus queridos, nós podemos perceber que quando nós, né, vivemos uma vida, né, que agrada a Deus, quando as coisas apertam, quando a dificuldade chega, nós temos a segurança aonde nós podemos refugiar. E Ezequias correu para os pés do Senhor, foi para o templo, se vestiu de pano de saco e logo a resposta chega para a sua vida. Porque quando, né, os seus servos vão até Isaías, o profeta, para buscar orientação divina, a Bíblia nos diz aqui que imediatamente Isaías lhe manda a resposta por meio de seus servos, dizendo: não temas as palavras que ouviste, com as quais o rei da Assíria me blasfemou. Ou seja, Deus manda dizer para Ezequias: esta blasfêmia do rei da Síria não é contra você, não é contra o seu governo, não é contra o seu reinado, mas é contra a minha própria pessoa. Aleluia! Ou seja, um problema que era pessoal, exclusivo de Ezequias, passou a ser um problema do Senhor. Por quê? Porque ele se humilhou na presença do Senhor. Aleluia! Aí nós vamos ver no restante deste capítulo que o rei da Síria, que havia destruído diversas nações, que havia envergonhado o povo de Israel, agora chega nesse povo de Judá, um povo pequeno, minúsculo, desconhecido, mas um povo que tinha a presença do Senhor. E o que a Bíblia vai nos mostrar? Que este rei foi para casa envergonhado, porque não conseguiu derrotar o reino de Judá, porque o reino de Judá estava confiado no Senhor. Ei, não importa a sua força perante a sociedade, não importa o quanto, né, você tem expressão diante da sociedade, o que importa é em quem você confia, é aonde está a sua confiança, é que quando a dificuldade aperta na sua vida, a quem você recorre? Se você recorre ao Senhor, se você recorre ao Deus vivo, se você recorre àquele que tem poder sobre os céus e a terra, você vai sair vitorioso, você vai sair vitoriosa, porque Ezequias, ele tinha tudo para ser humilhado, mas a Bíblia diz que ele saiu vitorioso, porque confiou no Senhor, confiou no Senhor. Então, faça o mesmo, confie no Senhor, coloque sobre ele a sua confiança, não importa a dificuldade, confie sempre no Senhor, porque assim você vai vencer em nome de Jesus. Deus abençoe você, obrigado pela sua companhia, continue nos acompanhando, compartilhe, né, e também indique para os seus amigos estar aí nos acompanhando e sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus. Até a próxima reflexão, eu aguardo você.